Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo, bom dia a todos. Hoje nós comemoramos os 318 Santos Padres do primeiro Concílio Ecumênico. Concílio esse que definiu porção grande da nossa profissão de fé, que é lida todos os domingos durante a Divina Liturgia. Bom, falar sobre um concílio ecumênico em uma homilia dominical é quase impossível. São muitas questões, são questões grandiosas e sérias que excedem o tempo de um simples sermão. Mas, ao mesmo tempo, dentro do possível, nós precisamos urgentemente conhecer a nossa fé. Conheçam a vossa fé, busquem conhecer a vossa fé. Busquem conhecer a ortodoxia. Nós precisamos entender que muitos homens e mulheres santos e santas deram a vida por essa fé e que adorar a Deus do modo correto, como nós fazemos na Igreja Ortodoxa, exigiu muito esforço ao longo dos séculos. Nada nos foi dado de graça. Então, na medida do possível, vamos falar um pouco sobre esse concílio. Primeiro, o que é um concílio? Historicamente falando e sobre aspectos externos, os concílios são reuniões extraordinárias onde bispos e outras autoridades da Igreja se reúnem e discutem questões dogmáticas e de legislação interna da Igreja. Historicamente, essas reuniões eram convocadas pelo imperador romano e sempre quando a Igreja estava diante do ataque de alguma heresia, sobretudo cristológica. Os hereges odeiam a Cristo. Então, esses concílios, eles vão lidar basicamente com formulações dogmáticas, geralmente cristológicas, sempre defendendo a verdade em face da heresia. Eles costumavam também tratar da legislação canônica da Igreja. Isso é um concílio. E para ser ecumênico, ecumene em grego significa todo mundo habitado, o mundo conhecido. Daí nós podemos tirar um pouco e compreender o caráter universal dessas reuniões. Então, para ser ecumênico, historicamente e externamente falando, um concílio precisava ser aceito por todo o corpo da Igreja. Mas em um senso mais profundo e central, mais importante, para ser considerado ecumênico, um concílio precisa proclamar a verdadeira fé. A fé transmitida pelos apóstolos e pelos santos padres da Igreja. Isso é o que vai definir verdadeiramente se um concílio pode ser chamado de ecumênico ou não. Bom, sobre este primeiro concílio, os santos padres deste primeiro concílio que nós celebramos hoje, ele foi convocado em 325, no ano 325, pelo imperador Constantino o Grande. A tradição vai nos dizer, como o próprio título da nossa comemoração nos diz, que 318 bispos se reuniram na cidade de Nicéia para esse concílio. Mas se nós contarmos os diáconos, os padres e os leigos, esse número chega a quase 2.000 pessoas reunidas. Grandes santos da Igreja estiveram presentes. São Nicolau, Santo Atanásios, Santo Espiridon e muitos outros. Mas eles se reuniram para tratar exatamente sobre o quê? Como nós dissemos anteriormente, algum desvio da fé havia sido identificado dentro da Igreja e esse desvio, essa heresia, precisava ser devidamente expurgada. Aqui aparece Ário. Ário era um sacerdote, um presbítero de Alexandria, que confeccionou intelectualmente uma doutrina que atacava a divindade de Cristo. Então, as ideias de Ário giravam em torno do seguinte: para ele, Cristo era uma criatura criada por Deus no tempo histórico,
fazendo com que o Pai e o Filho não partilhassem da mesma essência. Em palavras mais simples, Ário negou que a divindade de Cristo fosse a mesma do Pai. Claro que isso é uma visão que contraria toda a tradição da igreja até então, como contraria o testemunho dos apóstolos e o testemunho de Cristo sobre si mesmo, o próprio testemunho de Cristo sobre si mesmo, enquanto Filho de Deus. Mas essa ideia ela se espalhou rapidamente por diversas regiões do mundo cristão como uma enfermidade, verdadeiramente. As ideias de Ário acabaram levando muita gente ao erro. Desse modo, por conta disso, para afirmar os ensinamentos verdadeiros da igreja sobre Cristo e defender a verdade dos ataques do demônio, os santos padres do primeiro concílio ecumênico se reuniram e formularam um credo niceno, que é uma porção grande da profissão de fé que nós lemos todos os domingos. Então, se vocês abrirem os vossos livros, os livros que ficam nos bancos, vocês vão encontrar sentenças como: consubstancial ao Pai, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Estas são sentenças dogmáticas que universalmente afirmam a verdadeira fé face à heresia de Ário. E eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Meus irmãos, nós estamos lendo, afirmando, verbalizando sentenças que têm 1700 anos. Observem a grandeza disso. 1700 anos sendo proclamadas ininterruptamente ao longo dos séculos. Quantos santos não disseram essas mesmas palavras que nós dizemos todos os domingos? Muitas vezes nós lemos isso, o credo, como se nós estivéssemos lendo uma bula de remédio mecanicamente, ou menos ainda. Então, vamos dar a atenção necessária para tudo isso. Nós estamos verdadeiramente unidos aos santos de todos os séculos quando nós proclamamos essa verdade a cada divina liturgia. Então, preservem essa verdade, preservem com a vida se for necessário. Por fim, encerrando, vocês podem se perguntar: como uma ideia esdrúxula como a de Ário se espalhou por todo o império de modo tão rápido? Primeiro, Ário era um hábil conhecedor da filosofia. Ele usou muito de Aristóteles em suas formulações. Ele era um sábio segundo o mundo. E a heresia, meus irmãos, nada mais é do que a transposição das filosofias do mundo para dentro da igreja. Toda vez que nós transpomos o mundanismo para dentro da igreja, nós estamos a um passo de defender alguma heresia e nós nem percebemos. Portanto, cuidado, sobretudo os jovens, com o tipo de cultura, com o tipo de leitura, com o tipo de pretensa intelectualidade que vocês entram em contato, sobretudo essas que dizem que vão enriquecer a vossa fé. Tomem cuidado. Toda transposição de filosofia mundana para dentro da igreja é o primeiro passo da heresia. Nós devemos buscar conhecimento, sim. A igreja não é inimiga do conhecimento. Nós devemos buscá-lo, mas não esse conhecimento que Ário obtinha. São Gregório Palamaso, um santo muito importante da igreja, dizia que existem dois tipos de conhecimento. O primeiro é quando nós conhecemos conceitos e coisas sobre Deus. Mas o segundo, que é o mais importante, é quando nós conhecemos a Deus. E é essa a diferença entre os santos padres e Ário. Ário conhecia muito bem conceitos sobre Deus. Os santos, por outro lado, conheciam a Deus íntima e pessoalmente. Portanto, meus irmãos, celebremos hoje a vitória da verdade sobre a mentira, a verdade do verdadeiro conhecimento que provém da união com Deus sobre o conhecimento mundano. E eu termino com as palavras do Synaxarion para a festa de hoje.
supliquemos juntos que pelas orações dos 318 teóforos padres do primeiro concílio ecumênico, ó Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tem piedade de nós e salva-nos. Amém.